Olá pessoal, mais um dia confinado e vocês estão respeitando a autoridade? Estão em casa? Ah, mas a minha mãe está saindo, olha, fala para ela ficar em casa, beleza? Vamos ficar em casa, só vamos sair para comprar comida, remédio, ok? Vamos respeitar as autoridades porque eles sabem o que estão falando. Vamos nos guardar, vamos cuidar da nossa saúde. Hoje a palavra é ouvir, né? Coloquei até aqui no final, aqui no fundo, um orelhudo aqui. Vamos aprender a ouvir. E a palavra é para mim, na verdade. Eu preciso muito ouvir. O meu líder já falou para mim, para a gente, né? Que nós temos uma boca e dois ouvidos. Então, falar menos e ouvir mais. Ouvindo mais você aprende. Ouvindo mais você melhora. Então eu preciso aprender, por isso que eu estou lendo essa palavra hoje, mas eu quero compartilhar com vocês, porque tudo que é bom para mim é bom para vocês também, né? Então quem tem a Bíblia, pega lá em João 10, 27, quem não está com a Bíblia aí, dá um pausa, busca a Bíblia lá e depois dá um play de novo. Vamos lá então, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Como é que a gente vai ouvir a voz de Deus? Tendo um tempo de comunhão com Ele. Por exemplo, quando a tua mãe e teu pai vão trabalhar e na volta vocês ficam em casa, vocês estão com a chave por dentro da casa e eles só batem na porta e vocês falam, quem é? Eles falam, sou eu. Ela precisa falar o nome dela? O teu pai precisa falar o nome dele? Vocês já reconhecem a voz dele, né? Porque desde quando vocês nasceram, vocês estão acostumados a ouvir a voz do teu pai. Só que aqui no Brasil, não temos essa cultura igual a de Israel, ou daqueles que seguem desde do nascimento, né? Que ouvem a voz de Deus, que falam com Deus. Eu comecei a ouvir a voz de Deus depois dos meus 25 anos. Então eu ia para a igreja até dos 18 até os 25, mas eu não tinha esse costume de falar com Deus. Então como é que eu ia ser sensível à voz dele? Então depois dos 25 anos, já fazem 13 anos, eu comecei a, não todos os dias, né? A gente vai aprendendo aos poucos. Uma vez por semana eu falava com ele, depois 2 por semana, depois 3 por semana. Aí eu vi que fez tanta diferença para mim. Eu comecei a ouvir a voz de Deus todo dia. Então, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. A voz de quem? Nós somos ovelhas de quem? Ovelhas de Jesus. Então, nós temos que ouvir a sua voz. Para quando ele bater na porta do seu coração, você já sabe, já vai abrir a porta porque sabe que é a voz dele. Você reconhece, né? Igual o teu pai. Quem é que está batendo aí? Sou eu? Aí tu já sabe a voz do teu pai, a voz da tua mãe, não é verdade? Então, vamos começar a seguir a voz de Deus, ouvir a voz de Deus, vamos falar com Deus para ser sensível à voz dele. E ele nos conhece, porque a gente fala com ele todo dia. Ou mesmo que a gente não fale com ele, ele ouve a nossa voz. Eu as conheço e elas me seguem. Então, quando a gente começa a ouvir a voz de Deus, a gente vai seguir. A gente vai saber que é ele falando, que não é o inimigo falando. Porque o inimigo também fala, hein? E ele gosta de fazer um cover, cara, como ninguém. Tudo que Deus faz de bom, ele quer copiar. Então, o diabo é cover, hein? Ele consegue imitar a voz de Deus, você não sabe como. Então, vocês têm que estar muito sensível para reconhecer que se é o cover ou se é Jesus falando contigo. Aí no outro versículo diz assim, João 5, 24 a 25. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida, né? Então, como já falei na célula, quem não crê já está condenado, e aquele que crê e a pratica, isso quer dizer que quer ir para o céu, porque o céu não tem lugar, não é lugar para quem não gosta de louvar, para quem não gosta de falar com Deus, para quem é rebelde. O céu não é, tem um lugar para rebeldia e tem um lugar para aqueles que são obedientes.
Então você pode optar, ele deixou essa opção para ti, ou ser obediente ou ser desobediente. Fique à vontade, mas eu estou aqui para investir naqueles que querem ser obedientes. E também tenho esperança naqueles que ainda não querem. Mas de repente dá uma lidinha, né, na palavra, ouve esse vídeo aí, né, vê esse vídeo. Nós temos esperança para que as pessoas rebeldes também se convertam, né, dá um cutback. Porque quem não obedece já está condenado, já é morte eterna. E essa palavra aqui, nós somos feitos para viver eternamente no Éden. Fomos expulsos pelo pecado e através de um homem foi expulso, através de outro homem que é Jesus, a gente tem esperança de voltar para o Éden. Então nós estamos sendo testados agora para a gente voltar para o Éden e morar lá eternamente. Eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Então vamos ouvir a palavra de Deus para ter a vida eterna, não só para ter uma vida boa. A gente vai ter além de ter uma vida boa aqui na terra, né? João 10:10, ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância, não sobreviver, mas viver de verdade. E não só viver bem aqui na terra, mas viver eternamente. Em Romanos 10:17 diz assim, ó: consequentemente a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então a tua fé vai ficando mais forte cada vez que tu ouve a palavra do Senhor, que tu ouve a Deus. Eu falo com Deus dessa maneira, né? A gente está falando aqui com Deus, ó Deus, eu quero te ouvir. Então essa é a minha maneira de falar com Deus. A maneira dele de falar com Deus são inúmeras, é muito criativo. E uma delas, que é a mais forte, é a Bíblia. Então ele quer falar contigo através da Bíblia. Se você não lê a Bíblia, como é que ele vai falar contigo, né? Em João 6,45 diz assim, ó: está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus, todos que o ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Isaías 30:21 diz assim, ó: quer você volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você: este é o caminho, sigam. Então tu tem que ler a palavra, tu tem que falar com ele, para você identificar a voz dele, para que você venha ter certeza que esse é o caminho. Lucas 11:28 diz assim, ó: ele respondeu: antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Lucas 11:28 diz que para obedecer você tem que ouvir. Se você não ouvir, como é que você vai obedecer? Então vamos ler a palavra, vamos falar com Deus. Salmo 3:4, acabando já. Salmos 3:4 diz assim, ó: ao Senhor clamo em alta voz, e do santo monte ele me responde. Ou seja, para ele me responder, eu preciso estar ouvindo, né? E o último versículo é Deuteronômio 5:24, que diz assim, ó: e vocês disseram: o Senhor, o nosso Deus, mostrou-nos sua glória e sua majestade, e nós ouvimos a sua voz vinda dentro do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este ainda continua vivo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este homem ainda continua vivo. Então, quer permanecer vivo? Fale com Deus. Amém? Então vamos fazer a oração final, que hoje é a oração voltada a ouvir. Então vamos fechar os olhos aí, né? E vamos falar com os nossos amigos, tá? Vamos orar pelos nossos amigos. Ó Pai, que o Senhor venha abençoar, Pai, o meu amigo de oração, não precisa falar o nome dele, tá? Em voz alta aí. Que o Senhor venha abençoar o meu amigo de oração, que ele venha aprender a ouvir, porque a palavra, a gente só consegue seguir o Senhor no ouvir. A gente só consegue saber o caminho quando o Senhor nos fala. O Senhor nos GPS, Pai, nosso GPS. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida, Pai. Mas se eu não estiver sensível à Tua voz, Senhor, eu não sei o caminho a tomar, Pai. Então através desse vídeo, Pai, essas crianças, Senhor, venham
estar sensíveis à sua voz, Pai, para que nós venhamos ter uma vida boa, abundante aqui na terra e a vida eterna depois dessa passagem, depois dessa viagem aqui na terra, que a gente venha ter uma vida eterna contigo, Pai. Abençoa aqueles que estão ouvindo esse vídeo e vendo esse vídeo. Amém. Deus te abençoe e até a próxima, hein?